Cavaleiros, se o seu carro tiver uma das 5 transmissões que eu vou falar nesse vídeo, tome cuidado, porque essa foi uma seleção que eu fiz aqui, pessoal, das 5 transmissões de dupla embreagem mais problemáticas que eu atendo aqui. Tem aqui desde Volkswagen até Ferrari nesse vídeo. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre câmbios de dupla embreagem, princípios de funcionamento, os componentes. Vou mostrar para você que não interessa se é aquele Golf 1.4 TSI ou se é aquela Ferrari 812 V12 aspirada monstruosa de 800 cavalos. O princípio de funcionamento se resume a esses 4 componentes que eu tenho aqui, ó. E eu vou falar dos problemas também, que é o que vocês gostam, né? Então, bora já pro primeiro. Porque aqui não tem mais introdução, aqui já começa o vídeo, entendeu? Agora é rápido, que nem a troca de marcha de um câmbio de dupla embreagem. Então, senhores, câmbio de dupla embreagem é uma das maneiras de você multiplicar ou dividir o torque que está sendo produzido pelo motor. E você casar a rotação do motor e a produção da força que ele entrega com a rotação das rodas e a velocidade do seu carro, que são coisas diferentes. Que às vezes você está devagar, mas a roda está girando bem rápida. E a gente vê as montadoras escolhendo o câmbio de dupla embreagem para equipar o carro que ela está produzindo para 2 tipos de carros ou 2 motivos diferentes pelo qual o carro ganha o câmbio de dupla embreagem, certo? Então aqui o primeiro motivo é economia de combustível. Surge o Euro 6, que é uma das principais normas que restringe a emissões principalmente de carbono, né, dos motores a combustão, e as montadoras, numa virada de geração de carros, se vê encurralada. Eles têm que extrair uma eficiência do conjunto motriz, motor e transmissão, aonde eles não iam conseguir com as tecnologias que tinham anteriormente, nos carros que estavam sendo produzidos até então. E uma das formas que eles encontraram para ganhar um pouco mais de consumo de combustível, ou eficiência no consumo de combustível, certo? Economizar mais combustível e ao mesmo tempo ter uma emissões de carbono menor, foi saindo do câmbio manual ou do câmbio automático e trazendo para o câmbio de dupla embreagem. E por que isso acontece? Pelo menos no passado. Porque na época o câmbio de dupla embreagem ele tinha menos perdas mecânicas, sejam elas térmicas ou por atrito, ou pela complexidade do funcionamento ali dos componentes de uma transmissão automática. Na época, em outras palavras, o câmbio de dupla embreagem ele era um câmbio mais eficiente. Você acoplando ele ao mesmo motor, o consumo de combustível melhorava muito e o carbono descia, certo? Parte desse princípio vem por causa da natureza do acoplamento, lá com as embreagens. Ao contrário de um câmbio automático, eu não tenho o conversor de torque. No conversor de torque a gente tem bastante perda energética ali em forma de aquecimento por causa do acoplamento hidráulico. No câmbio de dupla embreagem, o acoplamento ele é feito de maneira rápida, certo? E também a gente não tem ali a necessidade de ter uma alta pressão hidráulica, né? O câmbio é muito mais simples ali na parte de acoplamento e bomba de óleo. E também a parte das engrenagens, utiliza engrenagens helicoidais. As engrenagens helicoidais, nessa época, era uma engrenagem que tinha uma eficiência maior se comparada ao conjunto complexo de engrenagens planetárias e freios de um câmbio automático. Em outras palavras, câmbio de dupla embreagem foi uma trapaça que as montadoras encontraram ali naquela época. Estou falando do Euro 6, ali do início, então do início, finalzinho ali dos anos 2000, do início do século, foi uma trapaça que as montadoras utilizaram. Esse é um dos motivos de você utilizar um câmbio de dupla embreagem. O outro motivo de dupla embreagem é você trabalhar com esportividade. Devido ao acoplamento que nós temos aqui, a gente pode fazer, por exemplo, um launch control. Launch control é o controle de partida do carro ou uma saída, né, uma largada mais espirituosa que permite você carregar a turbina, permite você sair com o motor um pouquinho mais cheio e você ganhar
um desempenho melhor do carro numa aceleração de 0 a 100, numa arrancada, né? E também no intervalo das trocas das marchas, diferente de um câmbio automático ou CVT, né? CVT, lembra daquele filme que... O câmbio de dupla embreagem acaba trocando as marchas de uma maneira muito rápida, né? Tão rápida que rola até uma flatulência às vezes. O cara tá muito rápido e aí o cara vai... Em outras palavras, o que acontece é que quando o giro do motor vem subindo e a transmissão detecta o momento, vou trocar de marcha, ela manda um sinal para o motor abaixar o ponto. O motor instantaneamente, no próximo ciclo de rotação do motor, estou falando aqui em milissegundos, ele geralmente abaixa de 10 a 15 graus de ponto de ignição. E isso muda o ronco do motor, certo? Por que ele faz isso? Para ele aliviar o acoplamento nas embreagens e aliviar a carga nas engrenagens que estão engatadas para que o câmbio mude de uma embreagem para outra e mude de uma marcha para outra, certo? É por isso que o câmbio de dupla embreagem tem esse comportamento meio gasoso, né? Dependendo aí da montadora. Então, beleza, senhores. Agora vocês entenderam que câmbio de dupla embreagem é eficiente e ele é esportivo. As trocas são instantâneas e também você consegue dar um launch control, soltar aquele pedal de embreagem para o carro começar a iniciar o seu movimento, né? E o câmbio de dupla embreagem, em todas as montadoras que eu vou apresentar aqui dos 5 câmbios, é composto de as embreagens, geralmente são 2 pacotes ligados a 2 árvores de marchas diferentes, geralmente pareadas entre as ímpares e as pares, porque assim, conforme o câmbio vai aumentar ou diminuir a marcha, ele vai intercalando entre as 2 árvores de transmissão. A mecatrônica, que faz a atuação hidráulica e possui também os sensores. Aqui a gente tem o cérebro, os músculos e os sensores, né? Que vão captar o funcionamento do câmbio, que vai fazer o trabalho de troca de marcha por você. As engrenagens, que são as marchas propriamente ditas. E o fluido. O fluido de transmissão também é uma peça. E se você botar a peça errada no câmbio, vai quebrar, entendeu? Então, o primeiro câmbio de dupla embreagem que passou muito aqui na Vanguard e foi um dos primeiros a serem lançados aqui no mercado nacional foi o câmbio Power Shift, que equipava veículos da Volvo, principalmente a XC60. Fiz inúmeros câmbios aqui de XC60 e também uma versão nos veículos da Ford, né? EcoSport, entre outros carros. Eu vou focar o argumento aqui do câmbio na XC60, na T5, 2013 mais ou menos era a época que esse carro vinha com esse câmbio, né? E ali era aquela questão, era um SUV, um carro de conforto, de luxo, macio, com um câmbio de dupla embreagem, né? Que foi acoplado ali para a Volvo bater as emissões principalmente. Não era um câmbio adequado com o perfil de uso daquele carro. E esse câmbio deu vários problemas. O principal problema nascia de um vazamento de óleo que dava na tampa da embreagem, na tampa frontal ali, que retinha o óleo dentro do câmbio, né? As embreagens lá, elas ficavam mergulhadas, a gente tinha uma tampa aqui, nessa tampa tinha um retentor. O retentor começava a vazar óleo e o óleo do câmbio ele ia abaixando, até o momento que o câmbio ficava sem óleo. E aí vários problemas aconteciam. O principal é a mecatrônica precisa do óleo para fazer as trocas de marcha. Ela empurra o óleo sob pressão para os garfos para fazer a troca da marcha e também acoplar as embreagens. Tudo isso é feito com pressão hidráulica. E se não tiver fluido hidráulico, o câmbio vai moer. E era o que acontecia. Principalmente nas embreagens, era comum o desgaste prematuro dessas embreagens e também o próprio funcionamento da mecatrônica, né? Essa ausência de fluido e também outros problemas relacionados a solenoides, que são essas válvulas elétricas aqui que a gente encontra em todas as mecatrônicas. Essas válvulas também davam problema, tinha um nipzinho de plástico, a ponta da mecatrônica ficava ressecada e aí o fluido não entrava na galeria e aí a marcha não entrava.
Então, assim, tanto o problema do vazamento causava problemas secundários, e aí quando você via o preço das peças era caro fazer a mecatrônica e a embreagem. E você vai ver que isso é recorrente. Então o Power Shift foi um dos câmbios mais emblemáticos, né? Todos os carros que tinham essa transmissão, eles desvalorizavam muito porque o serviço de reparo, devido à complexidade e o custo das peças, sempre foi muito caro. Eu peguei o final dessa época, onde ainda valia a pena fazer esse serviço, e hoje em dia ainda aparece de vez em nunca alguma Volvo aqui com esse câmbio com os problemas da época, mas hoje o valor do conserto para ficar bom está mais caro que o carro. Introducing the new Volvo XC60. Designed for real people. Designed around you. O segundo, senhores, um dos câmbios mais problemáticos do dupla embreagem que passaram tá aqui, ó. Inclusive eu estou com a mecatrônica dele aqui. É a mecatrônica do DQ200, o câmbio DSG de 7 marchas de embreagem seca, certo? Esse câmbio ele tinha algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade desse câmbio é que no caso diferente da Volvo e dos outros carros que eu vou mostrar para vocês, as embreagens, na verdade, não eram nesse estilo de multidisco, e sim de um sistema mais convencional de embreagem de carro manual mesmo, só que eram duas, né? 2 discos. Se você quiser saber mais detalhes desse câmbio, clica aqui, ó, e dá uma olhada nesse vídeo que eu falo de DQ200. Lá eu explico bem como é que funciona essas embreagens, essa é uma das peculiaridades. E o segundo, a peculiaridade é que o sistema hidráulico da mecatrônica ele era isolado e trabalhava com um fluido diferente dos outros câmbios que utilizam geralmente um 75. Vou falar disso um pouquinho mais no meio do vídeo. Os problemas mais frequentes nasciam da própria mecatrônica. A mecatrônica tinha alguns defeitos crônicos. Os principais, a quebra do acumulador, que é esse copo aqui, onde o óleo ele era pressurizado. Eu tenho um motor elétrico, uma bomba. A bomba pega o óleo que está aqui dentro e pressuriza para esse cilindro. E aí, essa pressão ela vai sendo aliviada aos poucos para atuar a embreagem ou a marcha, né, e fazer o câmbio funcionar. Trincava nessa base e aí a pressão despencava. E aí o câmbio não conseguia mais engatar a marcha, vinha a mensagem no painel. E isso era o mais comum. Outros problemas também relacionados à eletrônica, a parte que faz, além da hidráulica, né, a parte que faz a comutação aqui, que trabalha com os sinais e devolve as atuações. O cérebro eletrônico dessa transmissão também dava alguns problemas, né, de natureza eletrônica, que são problemas geralmente de natureza intermitente, que não são detectados geralmente facilmente por scanners. São os casos mais difíceis de trabalhar aqui com essas transmissões. Durante um tempo, a própria fábrica deu uma garantia para os carros que estavam ainda em garantia e começaram a enfrentar esses problemas. Depois surgiram os kits de reparação, né, que faziam a troca aqui dos componentes da mecatrônica. Muita gente fazia um bem bolado, pegava de uma e jogava, pegava o acumulador de outro, a placa do outro, kit de junta, etc. Mas a gente vê aqui com o tempo o próprio reparo não tinha uma taxa de acerto muito boa. Taxa de acerto muito boa para mim é acima de 90%, de 10 carros que saem apenas um volta, certo? E eu trabalhei numa época com reparos, e no final, devido a essa baixa taxa de assertividade aí de substituição de componentes pontuais, o que a gente via é que para ter precisão no reparo era a troca da mecatrônica completa, certo? Esse aqui foi um caso, eu tenho uma mecatrônica aqui sobrando, e de todas as mecatrônicas que foram trocadas pela versão atualizada, os problemas aí sumiam. O problema é que quando dava problemas, né, aqui que nasciam na mecatrônica, a gente acabava também afetando as embreagens. As embreagens gastavam, né? É como se fosse aquele meio pedal de embreagem que o cara segura na rampa, etc. O câmbio não funcionava bem. E também o próprio volante hoje em dia, o volante bimassa desse também costuma quebrar. E aí vem tudo junto, volante, embreagem e mecatrônica para fazer um reparo de um DQ200 hoje, cujo custo somado está quase aí metade do preço do carro, né? E muitas vezes não vale a pena, entendeu? Ok, então se você tem um DQ200, faça a troca de óleo. São 2 óleos que trabalham essa transmissão. A gente tem o óleo hidráulico e o óleo das engrenagens, tá bom?
faça a troca de óleo preventiva. Provavelmente nessa época, passado todo esse tempo, a maioria dos carros que vieram com as primeiras mecatrônicas mais problemáticas já estão com as versões atualizadas e a reincidência desses casos, pelo menos aqui na Vanguard, é quase nula. Ok? O que eu tenho é só uma troca de mecatrônica, a embreagem na época estava boa e depois com o próprio desgaste a gente tem que trocar a embreagem depois de alguns meses, ok? Isso também acontece porque a embreagem é item de desgaste, no caso do DQ200, ok? Ok. Próximo câmbio, o famoso PDK, o Porsche PDK. Então a Porsche, quando fez a sua versão, a Porsche é um carro esportivo, certo? Então um câmbio de dupla embreagem faz todo sentido nessa aplicação desse carro. E a gente via as primeiras versões do PDK no 911 e depois a Boxster e a Cayman ganharam o câmbio 7DT45 e depois tinha o 7DT70 na versão turbo, certo? Eu tenho vídeo disso aqui no canal, você pode clicar aqui e você acessa um pouco mais sobre essa transmissão desmontada. E o que a gente encontra nessas transmissões PDKs aí de primeira geração, vou botar desse jeito, da Porsche? A gente encontra problemas relacionados a componentes da mecatrônica e não a mecatrônica em si. Apesar que eu já tive um caso de mecatrônica, o mais comum que a gente tem são dos componentes relacionados aos sensores. Dois aqui são os mais problemáticos, e isso todos os câmbios PDKs aí de primeira geração vão enfrentar alguma vez na sua vida. Estou falando aqui dos sensores de posição. No caso dessa transmissão aqui, são essas torres aqui dessa mecatrônica, certo? A função desse sensor é detectar a posição para ver se a marcha entrou ou não, né? Então você tem as marchas, a mecatrônica manda a pressão hidráulica lá e aí a marcha entra. E o sensor de posição lê exatamente onde está a engrenagem, para ver se ela engatou ou não, certo? É mais ou menos quando você faz lá que você vai... Aí você... o cabo não engatou, entendeu? Quando você está dirigindo carro manual, o câmbio ele tem esses sensores aqui, ó, de posição, né? Aqui eu estou mostrando o DQ200, mas lá na Porsche é um pouquinho diferente. E esses sensores eles dão problema com o tempo, né? A fábrica ali não tinha previsto que a escolha dos materiais e o desenho da peça no longo prazo ia acabar dando problemas. O que acontece é que o sensor para de mandar a informação e o câmbio não sabe em que marcha está, se a marcha entrou ou não, conforme ele dava o comando, né? Então esse é um problema crônico. E o segundo também são os sensores de temperatura. Aí no caso, o chicote principalmente desses sensores e o próprio sensor é substituído num reparo. Também todos os câmbios aí dessa família vão enfrentar esse tipo de problema, tá? E o bom do caso da Porsche, diferente da Volvo e da Volkswagen com o DQ200, é que esse reparo ele é mais fácil de fazer, no sentido que alguns eu não preciso nem tirar a transmissão do carro, certo? E são reparos pontuais e o restante funciona muito bem. O problema é quando o cara demora para fazer esse reparo. O câmbio começa a dar uns solavanquinhos, começa a dar uns tranquinhos e o cara não faz o reparo, ele vai usando. Aí o que acontece? Começa a moer os componentes de engrenagem. E adivinha, a Porsche não vende as engrenagens separadas do câmbio. Se você quiser um rolamento ou um sincronizado, né? Ou a própria engrenagem de alguma das marchas, você vai ter que ir ou para uma sucata ou para um câmbio novo. E aí é caro, irmão. Bem caro. Bom, antes de eu continuar e falar aqui dos próximos da lista, a gente já falou de 3, falta falar de 2 e de Ferrari também. Eu preciso falar eu estou falando de problemas, eu estou falando de máquinas que são complexas hoje em dia, apesar que a gente já está falando de uma tecnologia de uns 20 anos aí pelo menos, e que requerem manutenção, certo? E como é que você evita os problemas frequentes não relacionados a projeto, mas a uso comum, certo? Que tipo de manutenção você tem que fazer? Você tem que fazer a substituição de um dos componentes de uso e de desgaste e de manutenção preventiva, também conhecido como fluido de transmissão, certo? E aí, hoje em dia, na época que eu comecei essa oficina, não era tão difundido como é hoje, né? Porque os câmbios ainda estavam nos carros que estavam em garantia, alguns estavam saindo das concessionárias, os problemas começavam a surgir e a troca de óleo, né, ou do fluido de transmissão, vamos resumir, as oficinas não sabiam fazer do jeito certo, certo? Porque não é só trocar o fluido e medir o nível.
que tem temperatura para fazer isso, tem procedimento, tem câmbio que você tem que entrar com o scanner para avisar para a mecatrônica para entrar no modo de aferição de nível, certo? Cada transmissão... Peraí. Então eu peguei algumas mecatrônicas aqui só para exemplificar a complexidade. Tem o Mercedes, tem o Ferrari, tem o Volkswagen, tem o Audi, tenho mais aí, tem o BMW, tem o Passat. Essa Audi tem umas 5 versões diferentes. Cada transmissão possui o seu fluido específico na sua quantidade específica com o seu método específico para fazer a substituição. E aqui eu vou te falar um negócio, a maioria erra no método. Porque a maioria não tem o equipamento original ou o mesmo utilizado pela fábrica para fazer esse tipo de serviço e pula uma das etapas mais importantes que você tem na troca de óleo da transmissão, que é o reaprendizado, principalmente do ponto das embreagens. Se você parar para pensar, o óleo ele existe para você evitar o atrito, né, entre os componentes de metal que estão girando, né, estão em contato entre si. Se você não tiver o lubrificante entre as engrenagens, uma engrenagem vai moer a outra. Né? Por isso que você tem o fluido de transmissão lá dentro. Mas o mesmo lubrificante também passa pelas embreagens. E a embreagem, ela é um componente que funciona com atrito. Se a gente não tiver atrito, não vai ter acoplamento, não vai ter transmissão de torque. Né? E aí como é que fica essa parte do lubrificante? Ele tira o atrito ou ele adiciona o atrito? Bom, lubrificante de transmissão de dupla embreagem geralmente parte de um óleo 75W90, certo? Ou seja, um óleo 75, vou resumir aqui, e aí é adicionado a ele alguns aditivos específicos para controlar uma das coisas mais importantes do câmbio de dupla embreagem, que é o coeficiente de atrito. O que acontece com o tempo é que o óleo fica velho e esse coeficiente de atrito ele vem diminuindo. E aí começam os problemas de desgaste de embreagem, começam os trancos, começa aquela saída no semáforo com um soquinho, né? E aí você precisa casar, quando você troca o lubrificante, você precisa fazer com que o câmbio reaprenda aonde está o pedal de embreagem. Mais ou menos isso, que chama kissing point. E isso precisa ser feito no processo que a montadora criou, né? E muita gente sequer utiliza. O mais comum aí é o cara só trocar o óleo, e aí o cara troca o óleo, não faz o processo de reaprendizado, né? Diferente em cada um dos pontos aqui. Tem carro que tem que rodar, por exemplo, para fazer o reaprendizado correto. E aí o cara troca o óleo e fala, mas o meu câmbio não estava assim, né? No caso da DQ250, por exemplo, eu cito esse processo rapidamente lá no vídeo da Q3. Você clica aqui para você dar uma olhada sobre essa transmissão, uma transmissão de dupla embreagem numa Q3, né? E eu recebo muitos carros de fora que fazem o processo pela metade e aí o cara reclama desse tranco, né? Por exemplo. E é só terminar o processo de adaptação que aí o câmbio volta a funcionar como o esperado, tá? Para todos esses carros que eu estou mostrando aqui para vocês, o fluido de transmissão que eu mais troquei aqui, seja dessa Lamborghini, isso aqui é Lamborghini, não, isso aqui é um Audi R8, é o meu da Huracan, esse aqui é um Lincoln, eu vou deixar aqui para você clicar, para você dar uma olhada nessa transmissão de um R8 biturbo, que a gente fez lá no V10, e lá eu troquei os pacotes de embreagem, certo? E essa é uma das aplicações, né? Eu estou falando de um motor 5.2 litros, com motor V10, com 2 turbinas em cima, então o nível de torque que vai ser aplicado nesse câmbio, ele é muito maior do que o projeto original. E aí a gente ultrapassa o limite das embreagens, né? E nesse câmbio a gente utilizou o Motu DCTF, que era o que a gente tinha disponível na época. Mas chegou nesse ano aqui no país um outro lubrificante, que é o Motu DCTF na versão High Torque. E aqui eu dou um abraço aqui para o meu companheiro de profissão, lá da High Torque, né, o ADG, só que isso aqui não tem nada a ver com a mecânica dele. Esse daqui é um óleo que é formulado lá fora pela Motu para versões de alto torque, para carros esportivos, ok? E o coeficiente de atrito desse é diferente desse. Lembrando, esse já funciona, mas esse de longo prazo para aplicações de performance com mais temperatura, ele é mais adequado, certo? E o aprendizado
do câmbio com esse fluido é diferente do aprendizado com esse fluido, certo? Hoje eu estou utilizando muito mais o high torque devido a essa longevidade. Todo o câmbio que eu vou consertar aqui, eu quero que ele dure o máximo possível, às vezes mais do que a fábrica. E lembrando que a maioria dos câmbios que saem de fábrica aí, sai com esse cara aqui, certo? Com esse tipo de formulação. Essa formulação aqui, ela é mais longeva do que um óleo original na maioria dos casos, certo? E isso aqui é o que a gente está aplicando agora 100% dos casos. E lembrando, não adianta nada você trabalhar com o melhor produto se o teu serviço não é adequado ou não segue os padrões setados pelo fabricante quando ele estava projetando o câmbio e quando ele criou o processo para você trocar o óleo do início ao fim, né? Que envolve não só aferição de nível na temperatura correta, não só muitas vezes entrar no modo de aferição de nível, né? Tem câmbio que você tem que entrar via scanner para ele trabalhar com as válvulas e aí você tem a referência que o engenheiro, quando projetou isso aqui, fala, não, beleza, ó, se a gente vai medir o nível, tem que estar no modo de abertura de válvulas e aí o nível vai estar correto, né? Quando a gente fazer essa aferição. Bom, troca de óleo de câmbio não é só trocar o óleo, é um pouco mais complexo do que parece. E a gente fez aqui, assim, toneladas de litros com esse cara e hoje a gente tem até coisas ainda melhores, ok? Isso dito, preciso falar dos dois últimos câmbios de dupla embreagem mais problemáticos aqui que a gente pega. Response compared to manual transmission, lower fuel consumption and significantly enhanced comfort. BDK is essentially two gearboxes in one. Each gearbox features a separate wet clutch where the components are continuously lubricated. Sequentially, these two clutches alternately connect the two gearboxes with the engine via two separate drive shafts, depending on the selected gear. The principle behind this is overlapping transmission. When a particular gear is engaged, the next gear is already being pre-selected in the other gearbox. One clutch opens within milliseconds while the other clutch closes, resulting in a barely perceptible gear change. O terceiro também é do grupo Audi, Porsche e Volkswagen, que eu não tenho a mecatrônica aqui, mas eu tenho um vídeo mostrando aqui, ó, uma Porsche Macan com o câmbio DL501, certo? Um câmbio de dupla embreagem também. E lá a gente tem também problemas relacionados à mecatrônica. Inicialmente, a Audi começou quando os carros estavam mais novos, e veja que aqui o que a gente vê na prática é, com o passar do tempo, os defeitos crônicos às vezes mudam de natureza. No início, quando esses carros estavam na garantia e ainda eram carros relativamente novos, algumas versões desses câmbios começaram a ter problemas no chicote elétrico que está acoplado à mecatrônica. Esse daqui, por exemplo, essa placa preta, ou essa placa preta, ou no caso aqui da Ferrari, que é esse chicote que vem separado, né? Isso aqui é uma placa de circuitos que faz a conexão das solenoides ou dos sensores com o cérebro, com o processador lá dentro, certo? E aí nesse DL501 começaram a ter alguns problemas de contato entre a placa de circuitos e os componentes. E aí a fábrica começou a soltar kits de reparação que envolviam só a troca desse componente preto e não da mecatrônica como um todo. Acontece que esse foi o problema que começou no início. E conforme os carros começaram a ficar mais antigos, outros problemas começaram a surgir nas mecatrônicas. De forma que a substituição apenas da placa de circuitos aqui do chicote, né, não era o suficiente. E aí a gente acabava tendo que trocar a mecatrônica como um todo, certo? Fiz alguns testes com trocas de solenoides, mas, de novo, a precisão desse trabalho era tentativa e erro. E o problema está no erro, porque quando a gente erra num reparo de mecatrônica, por exemplo, outros componentes também podem serem afetados, como, por exemplo, os sincronizados, e esse é um sincronizado que foi afetado por um defeito de mecatrônica, esse ainda pré-reparo, na primeira entrada aqui do carro, mas houve o desgaste aqui dos dentes, né? E isso aqui, de novo, é que nem lá o da PDK da Porsche. Vai ter que comprar o câmbio inteiro, né, para trocar só essa peça, porque
A Porsche não vende uma engrenagem de quarta marcha, por exemplo. Hoje, aqui na oficina, quando a gente tem problemas de mecatrônica ou relacionados à atuação da mecatrônica, a gente hoje parte para a substituição da mecatrônica como um todo. E, infelizmente, hoje, com o passado a esses carros já com alguns chegando a 15 anos, as embreagens também costumam ter uma espécie de efeito rebote. A mecatrônica dá o pau hoje e daqui a 3 meses a embreagem apresenta desgaste, certo? Mesmo depois da substituição da nova. E o que a gente está fazendo hoje no DL501 é, se eu tenho problema de mecatrônica, vai junto do orçamento a embreagem, tá? Não tem como escapar, é recorrente e aí a gente evita, né? O valor fica um pouco maior no início, mas pelo menos o câmbio é resolvido definitivamente, certo? Se você não fizer isso, outras áreas do câmbio também vão ser afetadas e aí é o câmbio inteiro e é muito mais caro. Beleza? Então o DL501 é também uma das transmissões, está equipando aí Audi S4, S5, Q5, Porsche Macan, né? Esses são os principais carros aí equipados com essa transmissão, todos nas versões 4 da Audi e a Porsche Macan também, que é uma Q5. 300,000 images on the retina. And 100,000 heartbeats. All dedicated to one feeling. The new Macan. Life. Chegou? Botei por último. Por último, nós temos, lógico, o câmbio 7DCT 750 da Mercedes e da Ferrari. Esse Mercedes e Ferrari é a Getrag, uma empresa especializada em transmissões, que fabrica transmissões para diversas montadoras europeias, fabricou um câmbio de dupla embreagem voltado para o segmento esportivo. E esse câmbio equipou tanto a maioria das Ferraris, então estou falando aqui de 458, estou falando de F12, estou falando de tanto na versão central traseiro como a versão transaxle, né? Mas também esse câmbio equipou a AMG SLS e a AMG GT lá no final embaixo do porta-malas, né? Que nem na F12, por exemplo. E esse câmbio, ele é Getrag, ele não é Ferrari e nem Mercedes, né? E a gente vê o problema dessa transmissão, que são vários, de várias naturezas diferentes. Eu tenho desde o mesmo problema que eu citei no primeiro aqui no início, na Volvo, no retentor. Existem retentores internos aqui dessa transmissão, inclusive eles ficam aqui, ó, nesse buraco, que eles acabam cedendo e o câmbio começa a jogar fluido para fora, né? E aí ele fica sem óleo e aí o negócio moe tudo, né? Mas a maioria dos casos dava para salvar. E aí assim, ó, quando dá esse problema, ele vaza por um espia, certo? E eu tenho gente aqui que vai lá e põe um tampão no espia. Eu já citei esse caso aqui, vou deixar esse vídeo de 458 para você dar uma olhada. E esse não é o jeito certo de fazer, porque esse óleo, esse câmbio, ele possui 2 óleos diferentes. Um óleo para as embreagens, na parte dianteira do carro, e um óleo 75 para a parte das engrenagens, certo? Então eu tenho 2 óleos diferentes, e quando esse retentor ele cede, os óleos começam a se misturar. E aí no longo prazo vai dar problema. Isso é só uma das consequências de você empurrar com a barriga, e muita gente vai lá e põe o tampão. O certo é você abrir a transmissão completa e trocar o retentor, e botar um retentor novo, certo? Esse também não é o único problema crônico dessa transmissão. Um outro problema crônico é relacionado à leitura dos sensores, sejam eles os de posição dos garfos, sejam eles de rotação ou de temperatura, ou seja, problemas relacionados à mecatrônica, a parte eletrônica dessa transmissão, e problemas de defeitos hidráulicos também. E aí aqui, de novo, é o mesmo caso que eu citei, por exemplo, na Macan, né? Que dá esse problema aqui no sincronizado. Eu já peguei câmbios aqui que a ausência de manutenção, o cara foi usando o carro com tranquinhos, né? Com o tempo acabou afetando as engrenagens. E o sincronizado desse câmbio da Getrag, ele utiliza tanto o sincronizado por dentes como o sincronizado de embreagem, né? Com um disco de composite interno aqui aos discos. E é muito comum esses discos queimarem. E aí você vai fazer o processo
Você faz todo o serviço, mas você não abre a parte das engrenagens do câmbio. Aí você monta o câmbio no carro, serviço super demorado, você manda adaptar a transmissão não adapta a quinta marcha, porque o sincronizado está queimado. E aí tem que baixar tudo de novo, e aí você descobre que a Ferrari também não vende as engrenagens ou sincronizados separados. Aí fica caro, meu amigo. Então é isso, senhores. Olha lá, eu tenho a primeira geração dos câmbios de dupla embreagem e eu tenho as últimas também. Eu soltei recentemente aqui um câmbio de A45 Mercedes da geração atual. E essa aqui é a mecatrônica dela, certo? Também deu problemas aqui relacionados à pressão hidráulica para o acoplamento de alguns componentes ali. De novo, o componente é vendido completamente separado, né? Mas veja que existe um padrão aqui. Eu tenho duas embreagens, eu tenho marchas com engrenagens helicoidais e sincronizados por dente ou por embreagem. Eu tenho sensores de posição de garfo, sensores de rotação, eu tenho atuadores, eu tenho solenoides, né? Sensores de posição, sensores de posição, sensores de posição. Né? Eu tenho solenoides, solenoides. Ah? E eu estou aqui, por exemplo, abrindo um câmbio agora de Corvette C8, o Tremec da Corvette. Quem acompanha, por exemplo, a história lá do Anderson Dick, com o Corvette recordista mundial, né? Ele bateu, conforme ele vinha aumentando a potência do carro, ele bateu no câmbio, né? Bateu no sentido de barreira, não porque ele bateu o carro. O câmbio foi um dos fusíveis, né? Porque a produção de torque era tamanha que ele teve que contornar o funcionamento da transmissão, uma transmissão super nova, super recente, né? E aí estava lá o brasileiro vencendo as dificuldades e contornando, né, as barreiras, né, as paredes, e enfim, ele conseguiu resolver lá, fez um upgrade parecido com o que a gente fez isso aqui nas embreagens, depois ele encontrou outros, porque o carro está muito forte. Isso é a sina dos recordistas, tá? E agora eu estou abrindo esse câmbio, mesmo o C8 aqui, a gente está também tendo problemas dessa natureza. Não posso dizer que na A45 e no Corvette, que são carros mais novos, se isso é crônico ou não, está muito cedo para dizer. Mas eu posso dizer do DQ200, eu posso dizer do 7DCT 750, eu posso dizer do PDK, da Porsche, eu posso dizer do... Não posso dizer não, o DQ250 é um câmbio confiável. Eu posso dizer do RS3, que eu tenho aqui no elevador, com o DQ500. Eu posso dizer... Não, chega. O Oerlikon é bom, tá? O de dupla embreagem do R8 da Huracan, a Oerlikon Graziano, ele é um câmbio que dá, sim, muito pouco problema, tá? O de dupla embreagem. Então é isso, senhores. Dupla embreagem é isso. Mostrei aí para vocês o geral, falei dos principais problemas. E esse é um vídeo muito louco, porque eu não sabia onde ele ia começar nem onde ele ia terminar. Mas agora ele terminou. E é isso, é a sina. São máquinas, são componentes extremamente complexos. Tem técnica envolvida para você fazer o reparo desses componentes. Faça com oficinas que tenha o ferramental, tenha o produto correto para você fazer a aplicação, quando muitas vezes melhores do que o original. Então é isso, senhores. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde. E até o próximo vídeo louco que eu vou criar aqui. Eu estou soltando mais de um por semana, então você cria o hábito para entrar e não se inscreve no canal porque não serve mais para nada isso aí. Ou se inscreve também, deixa curtido. E o vídeo não termina, né, mano?